Eu quero começar esse comentário dando os parabéns à magistrada desembargadora Maria Helena Povas. Ontem, depois do meio-dia, fiquei assustadíssimo com o despacho da juíza Selma, mandando para o Tribunal de Justiça, para que o Tribunal de Justiça decidisse sobre o pedido de liberdade feito pela defesa do advogado Alain Maalouf. E alegava a juíza Selma de que ela estava fazendo isso porque no depoimento ao GAECO foram mencionadas pessoas com prerrogativa de função. Quais pessoas foram mencionadas, para deixar bem claro? O secretário da Casa Civil, Paulo Tax, o governador do estado, Pedro Tax, cujo foro não é o Tribunal de Justiça, e sim o Superior Tribunal de Justiça, e o deputado federal Nilson Leitão, cujo foro não é o Tribunal de Justiça, e sim o Supremo Tribunal Federal. Então, o que deveria ter sido feito era mandar, com relação ao secretário Paulo Tax, para o tribunal, com relação ao governador, para o STJ, com relação ao deputado federal Nilson Leitão, para o Supremo Tribunal Federal. E com relação a Alain Maalouf, cabe ao juiz de piso decidir. É evidente que o Tribunal de Justiça não poderia decidir sobre a soltura ou a manutenção da prisão do empresário Alain Maalouf, porque haveria uma clara supressão de instância. Você não pode, porque perdeu uma questão no juiz de primeiro grau, recorrer imediatamente ao Supremo Tribunal Federal. Você tem que recorrer ao TJ, depois ao TRF, depois ao STJ e depois ao Supremo Tribunal Federal. A desembargadora Maria Helena Povas acertadamente colocou ordem no processo e devolveu a questão do empresário Alain Maalouf para ser decidida pela juíza Selma, inclusive com a observação de que deve ser feito depois do dia 20 de janeiro, porque não há questão de urgência a ser decidida. Se há ou não há questão de urgência, é que há um recesso forense agora. Então, hoje, nós já estamos no recesso forense. Portanto, a partir de hoje, só quem decide é o juiz de plantão. Então, o processo voltou para que a juíza Selma possa decidir depois do dia 20 de janeiro. Se em função do que confessou o empresário Alain Maalouf, ele é liberado, ou se é mantida a sua prisão, em função de que o Poder Judiciário e o próprio Ministério Público podem achar que ele tem mais a confessar. A grande verdade, ontem até eu cheguei a comentar isso, porque chegou a assustar esse encaminhamento do processo para o Tribunal de Justiça. Então, a ordem do Estado de Direito voltou à normalidade. A juíza Selma é quem vai ter que decidir se coloca ou não em liberdade o Alain Maalouf. Algumas explicações, entretanto, são devidas à sociedade. A sociedade inteira tem aplaudido, tem comemorado, tem entusiasticamente batido palmas para as decisões, quer dos procuradores da Lava Jato, quer dos procuradores do GAECO. Mas os procuradores da Lava Jato e os procuradores do GAECO devem algumas satisfações. Os da Lava Jato devem a satisfação de por que anular a delação do Léo Pinheiro. A delação do Léo Pinheiro envolve o ex-presidente Lula e eles não querem aceitar a delação do Léo Pinheiro, porque houve um vazamento que não se consegue provar que tenha sido da autoria do réu Léo Pinheiro. Ponto 1. Esses vazamentos
normalmente ocorrem dentro do próprio Ministério Público. Agora, a sociedade é que não pode ficar penalizada sem isso. E mais do que isso, a sociedade não pode ficar penalizada sem a transparência. Chega de delator fazer delação e a delação não ser conhecida da sociedade. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, eu sei, você que me ouve sabe, os ouvintes que estão no carro dando a carona da audiência sabem que o ex-presidente do Detran, o senhor Dóia, fez uma delação. Essa delação tem mais de 4 meses. E ninguém sabe nada e consequência nenhuma foi feita em função dessa delação. Por que a sociedade não tem o direito de saber? A delação do Dóia não vale, então prende o Dóia. Se a delação do Dóia está equivocada, é mentirosa, faltaram dados, volte a prender o Dóia. O que não pode é ter uma delação e o Ministério Público ficar com o poder de selecionar o que é que manda para o juízo e o que é que não manda para o juízo. Ou pelo menos uma nota explicativa no site do Ministério Público, numa entrevista coletiva, dizendo, olha, quanto àquela delação do Dóia, ainda estamos apurando alguns detalhes para finalizar o processo. O que não dá é achar que tem poderosos demais dentro da delação do Dóia e que por isso a delação não anda. Deu para entender, né? Todo o apoio ao Ministério Público, todo o apoio à juíza Selma, todo o apoio ao juiz Sérgio Moro, todo o apoio ao Ministério Público Federal. Agora, nenhum apoio à possibilidade realmente de esquecer deste ou daquele detalhe. E todo apoio também à transparência. Nós temos o direito de saber o que é que está nas delações feitas pelo Brasil e feitas aqui em Mato Grosso. Só para encerrar este comentário, depois a gente volta com isso no noticiário. O ex-vereador João Emanuel foi condenado a 16 anos de prisão e vai começar a responder em regime fechado. Tem outros condenados na ação, mas o João Emanuel vai continuar presos. Esse moço nasceu na política com um futuro extraordinário, trocou os pés pelas mãos, acabou achando que o crime compensa e tá aí. Foi condenado ontem pela juíza Selma a 16 anos de prisão e daqui a pouco a gente dá detalhes sobre isso. Agora, reafirmando, a sociedade tem o direito de saber o que é que está sendo feito com as delações. A delação do Dóia, a população não vai saber? Não vai conhecer? Não vai ser divulgada? Por quê? Porque ele falou o nome de deputado poderoso? Porque ele falou o nome de gente poderosa? Porque encostou em lugares onde não devia? Porque é que a delação do Dóia não é conhecida? Se a delação do Dóia não vale, por que é que o Dóia não volta para a cadeia?